instantes a sua participação. Natália, vamos lá, quero sua visão também sobre esse Cruzeiro, que a gente está falando bastante aqui sobre contextos trazidos pelo Pessolano na entrevista, de motivação, ele disse que não está 100%, já enumeramos equívocos aqui do Pessolano em determinados momentos e chegou ao ponto do Ale Oliveira, que ao intervalo da jornada, eleger como destaque negativo o próprio treinador, né, o Paulo Pessolano, porque a leitura não estava legal no jogo de hoje e não é um caso do jogo de hoje, jogos anteriores também dessa temporada. O que dá para fazer melhor o Cruzeiro com o elenco que tem à disposição, porque não me parece que contratações bombásticas vão acontecer para elevar o nível desse elenco. O que você imagina que dá para fazer melhor com esse Cruzeiro que o Pessolano não conseguiu nesse começo de ano? Cirilo, Natália? você já tocou num ponto importante aí, né, de não ter contratações. O novo técnico vai ter que chegar já lidando com essa realidade, sabe? Que é um Cruzeiro que tem as suas economias ali enxutas, né? Não dá para ficar esperando que vai chegar um grande camisa 10, um grande meio, um grande atacante. Vai ter que fazer render mais com o que já tem nas mãos. Que eu, assim como o Ale, considero que é possível. Acho que o Cruzeiro já tem peças o suficiente para ser um time mais firme na sua marcação, em especial no meio de campo. Acho que insistiu muito, talvez, com o Ian Lucas, no momento pesado para o garoto, por mais potencial que ele tenha. Acho que em alguns momentos o Ramiro foi subaproveitado, justamente porque estava muito sobrecarregado num papel que não é a dele, né? O Ramiro não é primeiro volante, muito menos zagueiro, que foi também uma posição em que ele foi testado. Acho que já está na hora do Cruzeiro ser um time mais criativo, está na hora do Nicão render mais, fazer com que o Cruzeiro tenha mais alternativas do que só cruzamentos, muitas vezes sem eficiência, para um Gilberto que às vezes fica muito isolado dentro da área. Mas é difícil falar o que pode render mais, porque tudo passa por um processo também coletivo e individual. Porque se o time não tem um padrão, ou se um time sofre com improvisações, ou se o melhor jogador está no lugar errado, é difícil que ele apareça bem do ponto de vista individual e difícil também que ele contribua para o desempenho bom da equipe do ponto de vista coletivo, né? Se o melhor marcador do time está no banco de reservas, é difícil que o time tenha pegada no meio campo, porque ele está fazendo falta. E passa também por esse mau desempenho, por esse desempenho abaixo do esperado de algumas peças, porque já são jogadores de muita experiência, muito consolidados, que não vão correr por um treinador que sabem que não vai permanecer no cargo. Talvez o Wesley tenha sido reserva por tanto tempo, e aí a gente fala, será que está treinando mal? Será que não está entregando a intensidade necessária? Será que não está correndo? Mas será que o cara estava confortável também de fazer tudo isso por um técnico que sabe que não haverá continuidade? O jogador sente também quando as coisas estão saindo dos trilhos, mesmo que não houvesse uma confirmação, não é o Pessolano mais, mas o jogador sente quando as coisas não estão caminhando, quando quem está ali no comando não tem convicção, quando ele não é titular e quem está no comando não sabe explicar para ele por que ele não é titular, ou quando o cara entra e é substituído ainda no primeiro tempo e o técnico fala que é porque ele ainda não tem o entendimento tático do jogo e ele não ganha uma outra oportunidade na função dele para saber se houve evolução ou não. Então, acho que todas essas questões pesaram para esse desempenho ruim do Cruzeiro até aqui. Mas o que eu mais torço, Cirilo, é para que o novo treinador simplifique o jogo do Cruzeiro. Um jogo sem improvisações e um jogo onde os melhores estejam em campo. Porque o Cruzeiro já não tem um elenco com qualidade sobrando, com quantidade sobrando também não. Então, que seja um jogo simplificado, de um Cruzeiro que arrume prioritariamente a sua defesa e depois faça a bola chegar até o Gilberto, que é o principal nome do setor ofensivo.